amplitude, período e início da curva de uma função trigonométrica. Temos um gráfico onde temos o eixo x, o eixo horizontal, o eixo vertical, que é o eixo y. E temos para x os valores dos radianos, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e assim por diante. E para y, qualquer número real de 0 até infinito positivo, de 0 até infinito negativo. E vamos trabalhar, entender como funciona a amplitude, período e início da curva de uma função trigonométrica. Por exemplo, visto em aulas passadas como funcionava a função seno de x. Então, tínhamos a função seno de x, que o intervalo dela era entre menos 1 e 1. Ao fazer o gráfico, nós tínhamos a função. Começava em 0, ia até o máximo de 1 e π sobre 2, voltava a decrescer, ia até 3π sobre 2 e, novamente, voltava a crescer. Tinha o período referente a 2π. Ela começava em 0, ia até 2π e, novamente, formava o mesmo desenho. Neste caso, para trabalharmos a amplitude seria esses limites. Então, a amplitude, temos aqui a amplitude que vai até 1 e, novamente, vai até menos 1. E não passa a amplitude, determinada por este 1, são os máximos. Então, vai até 1, depois volta a decrescer, vai até menos 1 e, novamente. E temos o período até 2π. Portanto, temos a amplitude localizada, determinada pelo coeficiente no início do valor do cosseno. Por exemplo, podemos usar a função y é igual a 2 vezes seno de x. Então, temos o valor de seno, a função seno, ela vai começar em 0 e a sua amplitude vai até 2. Portanto, vamos esboçar aqui. Ela vai seno de x, a função seno começa em 0, então ela vai até o ponto 2, até a amplitude 2. Então, ela vai 0, vai até 2, passa novamente pelo centro e vai até o máximo dela, que é menos 2, e termina em 2π. Portanto, a amplitude dela é 2 e menos 2. O seu intervalo, a sua amplitude, está entre menos 2 e 2. Nunca passa de 2 e nunca passa de menos 2. Por exemplo, se tivermos uma amplitude menor que 1, se utilizarmos y é igual a 1 sobre 2 vezes seno de x, temos a amplitude menor que 1. Ou seja, a amplitude vai até metade de 1. Então, meio, estamos mais ou menos, aproximadamente, aqui. Então, ela vai começar em 0, vai até o meio, começa a decrescer de novo, passa por 0 e, novamente, até 2. Então, a amplitude, ela fica mais reduzida. Ela começa em 0, vai até meio em π sobre 2, começa a decrescer, vai até 0 em π e começa a decrescer novamente, vai até 3π sobre 2 em menos meio e novamente começa a crescer, fazendo o período de 2π. E lembrando que essas funções, elas também podem continuar. Seu período é de 0 a 2π, mas elas também podem continuar. Se eu quiser continuar, meio vezes seno de x, eu tenho a continuação dela. O mesmo ocorre para a função seno. Ela continua até 1 e novamente. E para o negativo também. O mesmo acontece com a função aqui em rosa, que é 2 vezes seno de x, também vai até 2 e começa a decrescer. E isso também se dá para o negativo. E para período, como vamos localizar a função do período? Então, vamos apagar aqui e vamos trabalhar com período. Vamos limpar o gráfico para continuar a esboçar outras funções demonstrando o período. Então, limpamos aqui o gráfico e vamos agora estudar o período. Nós sabemos que A equivale à amplitude e P, vamos dizer que é o período. O período é o máximo onde a função termina e começa a realizar o mesmo desenho. E a função nós podemos determinar por P, que é igual a 2 vezes o π,
que divide o valor de a. Portanto, se temos uma função onde temos y é igual a seno de 1 sobre 2, que multiplica x, nós podemos determinar que a amplitude aqui, o a, é igual a 1, e o período é igual a 2π, que divide a. O a é 1 sobre 2. Portanto, o meu período é 2π, que multiplica o inverso do denominador. Se é 1 sobre 2, passa a ser 2 sobre 1. E meu período passa a ser 4π. Portanto, 4π eu tenho de 0, que começa aqui, e vai até o 4π. 4π eu tenho aqui. Portanto, o período é 4π. Ela vai começar em 0 e vai terminar em 4π. Então, a sua amplitude é 1 em menos 1. Então, ela vai em 0 e a gente vai dividir essas 4 partes em pedaços iguais. Então, eu tenho o primeiro pedaço, que é π, o segundo pedaço, 2π, 3π e 4π. Portanto, ela vai até o máximo em π, ela começa a crescer em 0, vai até o máximo em 1 na altura do x de π, começa a decrescer, aqui ela vai passar ao centro, vai até o máximo dela no terceiro pedaço e, novamente, começa a crescer em 4π. Portanto, o gráfico da função seno de meio vezes x, ele vai ficar começando do 0, vai até o máximo, começa a decrescer, passa pelo 0 em 2π, decresce novamente, vai até 3π e, novamente, começa a crescer, terminando em 4π. E, novamente, começa o período de novo, repetindo sempre o mesmo desenho. Portanto, esta função, seno de meio vezes x, está no período de 4π. Por exemplo, vamos esboçar um outro desenho. Vamos apagar aqui e vamos fazer um outro desenho. Diríamos que teríamos y é igual a 2 vezes seno de 2x. A amplitude é 2, então vai até o máximo de 2. E o período aqui, eu tenho a regra do período, que é 2π, que divide por a. O a é 2. Eu corto 2 com 2, portanto, o meu período será igual a π. E vou esboçar esse gráfico. Então, vamos fazer com uma cor diferente, vamos fazer em preto. E eu tenho lá a minha amplitude até o 2, e o meu período é π. Eu tenho aqui novamente começa o período. E eu terei, ele começa em 0, vai até o máximo de 2, então eu tenho que dividir este π em 4 pedaços iguais. Então, eu tenho um pedaço aqui, 2, 3, 1, 2, 3, 4 pedaços iguais. Então, eu tenho aqui, começa em 0, vai até o máximo, nesta altura, eu terei até o máximo aqui, volta a decrescer, passa pelo centro, vai até o máximo da amplitude de 2 e, novamente, começa a crescer. A partir daqui, começa novamente o mesmo desenho. Eu posso continuar pontilhando esta função, porque ela é infinita para a direita e infinita para a esquerda, e aqui ela também pode ser pontilhada. Então, o período é de π, onde eu tenho máxima amplitude de 2 e menos 2. Podemos perceber que a função 2 vezes seno de 2x, ela fica comprimida. E a curva? Onde podemos definir o início da curva? Então, vamos novamente eliminar o gráfico, apagar o gráfico, para demonstrar o início de uma curva da função. Vamos apagar aqui e vamos eliminar os desenhos do gráfico. Temos novamente aqui o gráfico limpo e agora vamos entender como funciona o início da curva. Podemos definir o início da curva por exemplo, o D. Para entender como funciona isso, eu tenho o ângulo que eu vou dividir pelo coeficiente A. E se o A for maior que 0, a curva vai para a direita. Ela começa da direita. E se o A for menor que 0, a curva começa da esquerda. Então, da esquerda e vai em sentido à esquerda. Portanto, eu posso utilizar um exemplo. Y é igual a seno de x menos π sobre 2. Portanto, aqui, a minha amplitude, ela vai ser igual a 1, porque eu tenho o coeficiente 1 aqui. O meu período, ele vai ser o valor de
2π, que divide o valor de A é 1, portanto, o período é 2π. E para eu achar onde vai começar esta curva, eu terei o D, que é igual ao ângulo, o ângulo é π sobre 2, que divide o A é 1. Portanto, o D equivale a π sobre 2. E eu posso definir, então, que a minha curva, o meu gráfico, ele vai começar em π sobre 2. Se o seno começa em 0, eu terei o meu gráfico começando em 0, em π sobre 2. 0 para x e π sobre 2. Tenho a minha amplitude até 1, então eu tenho aqui, e o meu período será 2π. Então, eu tenho 1π, referente aqui, e 2π, vai começar aqui. Então, ela vai terminar aqui. Ela vai começar em π sobre 2 e vai terminar em 5π sobre 2, e na amplitude de 1. Então, eu tenho que dividir esses π sobre 2 até 5π sobre 2 em 4 partes iguais. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Ela vai começar em π sobre 2, vai até em π no máximo de 1, porque a amplitude é 1, vai começar a decrescer, vai passar pelo centro de 3π sobre 2, novamente ela vai até o máximo dela, que é 2π e menos 1, que é a amplitude de menos 1, e novamente ela vai começar a crescer, parando em 5π sobre 2. E aqui ela é infinita, novamente começa os períodos. Portanto, eu consegui aqui fazer a demonstração de uma amplitude do período e o de início da curva de uma função trigonométrica. Podemos afirmar aqui que o mesmo que foi explicado para seno também pode ocorrer com seno. Lembrando que as funções de cosseno começam sempre em 1. Como podemos verificar nos vídeos sobre seno e podemos verificar os vídeos sobre cosseno, função cosseno, nas aulas passadas, sobre gráficos trigonométricos. Portanto, aqui eu lhes mostrei como funciona a amplitude, período e início da curva de uma função trigonométrica. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site tariasplus.com.